Os dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu vou trabalhar um pouquinho sobre a política industrial brasileira. Não no sentido tradicional, mas vamos questionar por que a indústria do nosso país anda capengando há tantas décadas. Será que existe solução para isso? Existe e eu vou mostrar para vocês. E o segundo assunto que nós vamos abordar diz respeito a uma nova tecnologia de transmissão de energia lá da órbita da Terra para qualquer lugar aqui dentro do nosso planetinha, sem fio, evidentemente. Está interessado nesses assuntos? O vídeo já está começando. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, não é de hoje que muitas pessoas no Brasil, e aí eu me incluo, criticam a estagnação da indústria brasileira. Se nós formos ver, a produção industrial nacional, ela hoje ainda é inferior ao que existia na primeira metade da década passada. Podemos sim dizer que passamos por muitas crises, teve pandemia, mas o que se sabe é o seguinte: desde a década de 80, considerado naquele período a década perdida, e na verdade a partir do final dos anos 70, as fábricas aqui no Brasil, o desenvolvimento das manufaturas no nosso país vem capengando muito. Será que isso é mandinga, maldição, ou tem causas bem objetivas que causam esse atraso do Brasil? Tem causas objetivas sim, e eu vou conversar com você centralmente sobre isso hoje. Vamos ver então, querem solucionar o problema da competitividade industrial brasileira para nós termos produtos aqui melhores, mais baratos e também que nós possamos exportar mais bens de produto final, não fazer como algumas pessoas falam, exportar café e importar por 60 vezes a mais o valor as cápsulazinhas que a gente usa nas máquinas. Então, vamos começar a ver a coisa de maneira mais séria. Qual é o problema da indústria brasileira que ela não se desenvolve? Ela está estancada praticamente desde a época dos governos militares. Muito já foi feito em termos de verborragia, em termos de ações, de política industrial, mas efetivamente os resultados foram nulos ou praticamente pífios. Nós estamos cada vez mais atrasados em termos de tecnologia em relação aos principais protagonistas da economia global. Então vamos enumerar os fatos que a partir deles dá para visualizar a solução. Primeiro fato, ou primeira questão que torna o Brasil uma negação em termos gerais, tem exceções é claro, no campo industrial. Protecionismo. O nosso país pensa que proteger a indústria nacional significa colocar elevadas alíquotas de importação, mas isso provoca comodismo. As indústrias aqui no país normalmente não acham interessante investir em pesquisa e desenvolvimento e melhoria de produtividade e qualidade porque tem um imposto de importação elevado que protege elas do mercado externo. Até que chega ao ponto em que, por maior que seja essa proteção, as fábricas daqui não conseguem competir com as de fora e acabam quebrando. Segundo ponto, infraestrutura, grande parte do chamado custo Brasil. Temos ferrovias? Sim, até temos alguma coisa, se desenvolveu muito pouco nos últimos anos, mas em comparação aos anos anteriores, que foi praticamente nada, foi um avanço, mas é uma estrutura muito deficiente. Assim como os portos do Brasil. Quantos portos competitivos, quantos portos eficazes nós temos para embarque e desembarque de mercadorias, especialmente industriais, no nosso país? Provavelmente para competir com portos chineses, Antuérpia e outros lugares no mundo, provavelmente nenhum. Terceiro ponto, burocracia e regulamentação. As empresas brasileiras, para dar um exemplo, são as que mais tempo levam, são as que mais horas gastam para tratar com o fisco, para pagar impostos. Não estou nem falando de alíquota fiscal, não estou nem falando da tributação em si, mas o tempo de burocracia que as empresas gastam para cumprir suas obrigações com o fisco, com o Estado, é o maior do mundo. É mais do que o dobro do segundo lugar, que é a Bolívia. Que orgulho, né? Isso aí, evidentemente, gera um viés, gera um hiato de competitividade que vai impactar nos custos e prejudica a competitividade brasileira. Além de regulamentação, questão do mercado de trabalho que parece que estão querendo voltar agora, especialmente nos aplicativos. Isso só estraga a competitividade. Quarto, que aí envolve custo Brasil também, questão de logística. Já falei nos portos, já falei nas ferrovias, tem que incluir aí também a questão das rodovias,
que também se desenvolveram muito nos últimos anos, mas ainda são bastante deficientes de acordo com a necessidade brasileira, e os aeroportos, especialmente terminais destinados ao transporte de cargas. Outro item, qualificação e educação. Eu não estou falando naquela ideia, temos que educar, temos que alfabetizar. Indústria, gente, é conhecimento aplicado. E quem não tem conhecimento aplicado não consegue desenvolver alguma coisa com boa produtividade. E aí falam, temos que educar as nossas crianças. Não, é muito mais que isso. Esse negócio que falam é demagogia pura. Nós precisamos sim qualificação científica. E existem modelos em todo o mundo para qualificar bem as pessoas que operam o processo industrial brasileiro. Isso não é feito por puro relaxamento, por sermos, especialmente autoridades públicas e também organizações privadas, incompetentes ou desinteressadas em qualificar o brasileiro da melhor forma possível. Sim, é importante o ensino básico, é fundamental o ensino médio, bem consistente, mas qualificação específica também nós estamos devendo muito, apesar, evidentemente, de algumas pequenas ilhas de prosperidade. E, finalmente, a questão da tributação. A carga fiscal da indústria é em torno de 40% do que se produz. É muito. É uma das maiores cargas fiscais sobre produção existentes no mundo. E agora, falando em reforma tributária, o próprio governo já defende uma desoneração do setor industrial, mas em troca sobretaxar, sobreonerar serviços e comércio. Isso também vai ser um erro, gente. O Brasil, sim, tem que rediscutir a função do Estado. Isso chama-se reforma administrativa. Diminuindo o tamanho dessa organização pública enorme, certamente vai sobrar espaço também para reduzir carga fiscal, não só na indústria, mas comércio e serviços. E aí, dentro desses conceitos, que são 6 que eu enumerei, as pessoas ficam falando como a grande novidade do momento, a inovação. Gente, inovação, ela sempre existiu. Quando o primeiro ser humano teve um clique na cabeça e viu que o lugar onde ele largava sementinhas crescia novas plantas, ou aquele que começou a aproveitar o fogo para cozinhar alimentos, isso já é inovação. A inovação sempre foi crescente no mundo e isso chama-se evolução da civilização. Aí tudo bem, descobriram que a palavra inovação abarca todo esse conceito, abarca toda essa situação que nós estamos vendo evoluir cada vez mais rapidamente no mundo. Mas aí, nesse contexto, vem o BNDES, um diretor do BNDES, e diz que o Brasil, o próprio banco, tem que ter uma atuação mais forte no fomento à indústria e inovação. E isso, segundo esse diretor que eu estou mencionando, José Luiz Gordon, não significa que nós vamos ter a reedição daqueles campeões nacionais. Vocês se lembram deles no início do século, muitos deles falidos atualmente, envolvidos em grandes falcatruas e até pegaram um tempo de cana? Pelo menos o Gordon fala que não é a reedição desses caras, mas o que será? O BNDES lançou uma linha de 20 bilhões de reais para fomentar essa tal de inovação. E o que é inovação para eles? No conceito atual do BNDES é através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que está montando prioridades de política industrial. Onde estão essas prioridades? Digitalização, transição energética e área de saúde. Ou seja, quem está decidindo o que é inovação é o próprio governo. E será lá que sabe o governo o que é essa tal de inovação? Pelo jeito eles têm conceitos muito claros a respeito do que é portador de futuro. Mas, gente, vamos lembrar que inovação é tudo aquilo que é novo, que transforma a realidade. E eles estão mais uma vez dirigindo a economia brasileira ou a indústria brasileira para aqueles setores que eles acham moralmente ou ideologicamente mais importantes para competir no exterior e gerar mais empregos, postos de trabalho, toda aquela conversa. E lembrando, gente, inovação nada mais é do que criar um novo que não foi feito antes. Fazer mais do mesmo, ao melhorar o que já foi feito, chama-se aperfeiçoamento. Então, mais uma vez, a política industrial do Brasil está entrando numa canoa furada, não estão prestando de novo atenção nas condições estruturais que determinam o sucesso de uma economia empreendedora, como eu citei, e vou repetir aqui, até tenho listinha. Não ao protecionismo, melhoria da infraestrutura,
redução da burocracia e da regulamentação, melhoria da logística, qualificação e educação melhorada e menos tributação. Sem isso, gente, podem investir no que quiser, podem tentar inventar novos campeões nacionais, que não precisam ser pessoas, mas segmentos, e isso vai fazer água. Vamos relembrar, inovar é criar o novo, é surpreender em produtos e serviços e fazer com que as pessoas que enxerguem o que está sendo feito nessa novidade, nessa inovação, queiram consumir isso, não apenas dentro do Brasil, até pode ser, mas preferencialmente globalmente. E, pelo jeito, nós vamos estar entrando mais uma vez no desperdício de alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais, pelo menos é esse o valor que querem investir na tal da nova política industrial brasileira, que provavelmente vai ser dinheiro jogado fora. E o segundo assunto de hoje diz respeito a um estudo muito legal feito pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. Eles conseguiram transmitir energia do espaço para a Terra. Eles colocaram um captador de energia solar em órbita, não sei a que nível, se é órbita baixa ou alta, mas esse captador, esse painel solar, pegou energia, claro, e conseguiu transmitir via chips eletrônicos de micro-ondas essa energia para acender umas lâmpadas lá no laboratório. Sabe o que significa isso? Primeiro, Nikola Tesla tinha razão. A energia pode ser transmitida sem fio. Ponto número 1. Mas isso aí já estava aprovado. Questão número 2, que é fundamental. Com isso, talvez esses cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia estão propondo uma inovação. Isso que é inovação, viu, BNDES? Fantástica. Captar energia fora do planeta e achar uma maneira, agora não deve ser muito eficiente, mas se tornou possível, achar uma maneira aí sim, eficiente, econômica, de pegar essa energia e fornecer aqui à vontade para nós terráqueos. Se isso tiver sucesso, gente, vamos esquecer hidrelétrica, vamos esquecer esses ventiladores de energia eólica, fusão nuclear, que é o futuro do futuro do futuro, também vai perder a vez, porque nós vamos estar extraindo a energia muito mais perto da fonte de uma maneira muito mais eficaz, limpa e provavelmente competitiva. Vamos prestar atenção nisso, aí pode ser aí sim uma super inovação que vai se desenvolver rapidamente nos próximos anos, se realmente ela se tornar eficiente. Gente, isso aqui se chama quebrar paradigmas. Não é fazer mais do mesmo ou ficar em eternos aperfeiçoamentos. Falar em aperfeiçoamento, só para finalizar o Fora de Curva de hoje, olha só a próxima travessura do governo federal. Foi instalado um grupo de trabalho ao nível do executivo brasileiro com 45 integrantes, entre representantes dos governos centrais, sindicais e eventualmente empregadores, para discutir a regulamentação do trabalho dos aplicativos. Centrais sindicais, governo e empregadores. Lembra a semana passada que eu comentei a respeito de uma pesquisa feita pela Datafolha, onde 75% das pessoas que trabalham com aplicativo não querem ter carteira assinada, querem continuar sendo livres empreendedores? Por que estão fazendo isso? Para arrecadar mais impostos e para criar mais burocracia sindical. Nada além disso, isso é uma porcaria para o nosso Brasil. E assim encerro o Fora de Curva de hoje. Lembrando, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esta película com a sua rede de contatos e quem não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se que vai valer a pena. Um abraço, gente, até breve, tchau!